Sim. Olha, uma questão que eu acho, assim, que acontece, é muito interessante. Final de semana. Final de semana, normalmente as pessoas trabalham de segunda a sexta. Quando chega na sexta-feira à noite, elas tendem a querer dormir mais tarde, Sim. né? Dormem 2 da manhã, 3 horas da manhã, independente do que estiverem fazendo. E aí acabam que, dependendo da pessoa, pode conseguir acordar mais tarde Uhum. ou não, né? Mas mantém esse padrão, dormindo mais tarde na sexta, no sábado E acordando mais tarde. e acordando mais tarde. Tendo a ilusão de que... E não entendendo o porquê que estão ficando cansados na segunda-feira. Então, assim, aquilo, né? O horário que você dorme impacta diretamente no teu sono e como você vai se sentir. Então, se todo final de semana tu for dormir de madrugada, independente se tu acordar cedo ou não, você vai ficar mais cansado. E segunda-feira sempre é o pior dia, né? Segunda-feira é o Todo mundo pior fala, dia. não, segunda de manhã não dá. Por que que não dá? Porque você bagunçou toda a rotina da semana. Durante a semana eles ainda conseguem, a gente ainda consegue manter uma rotina, né? Uhum. Dorme às 10 horas, 10 e meia, no máximo às 11 e acorda às 5 horas da manhã. Pronto. Só que chega final de semana, bagunça. Então a gente chama de jet lag social. Uhum. Por quê? O nosso cérebro estava acostumado durante a semana todinha dormir naquele horário e acordar às 5 da manhã. Uhum. Quando foi final de semana, eu fui dormir às 2 e acordei às 10. Então, ele não entendeu nada, né? Então, assim, bagunça o nosso como se fosse sistema nervoso. o mesmo efeito de pegar um avião e ir para um outro fuso, né? Exato. Eu nem sabia que tinha esse nome, é jet lag social. Jet lag social. Olha, Acontece todo final de semana. Uhum. Então, por isso que as pessoas... Chega na segunda-feira, tá todo mundo cansado. Aí, a terça-feira é um dia melhor, né? A pessoa já se sente melhor. Porque já volta pra rotina. Não, agora, imagina. Cenário, né? De quem quer emagrecer. Nossa. Aconteceu tudo isso, dormiu tarde. Geralmente no final de semana, quando come-se mais, bebe-se mais. Sim. Então, vai ficar muito mais cansado na segunda-feira, arrependido na segunda-feira. E com aquela sensação de, não, eu quero emagrecer, eu preciso emagrecer, eu tenho uma urgência de emagrecer. Aquela cobrança, Aquela né? cobrança. Né? E aí a ansiedade aumenta, e né? a ansiedade aumenta. Também atrapalha. Então, assim, tu vê que tá tudo muito ligado. Muito interligado. Muito interligado, né? Então, assim, a decisão de emagrecer, a pessoa tem que ter muita consciência que ela precisa olhar. Ela precisa cuidar do sono, da alimentação. Então, assim, é muita consciência que a pessoa precisa ter. Uhum. No consultório, quando eu recebo um paciente, na primeira consulta, é uma consulta de conscientização. De explicar mesmo para a pessoa. Né? Porque você precisa entender o seu problema. Por exemplo, a pessoa vem com a apneia do sono, que é um distúrbio do sono, é uma coisa nova, né? Imagina, a pessoa não sabia nem que ela sabia que ela tinha apneia. E geralmente, olha que interessante, a pessoa não vai procurar no médico para fazer o diagnóstico da apneia. Ela vai no consultório porque ela estava roncando. Geralmente, Sim. o companheiro está reclamando muito, a esposa, ou ele vai casar, ou ela vai casar, a noiva já está reclamando, né? Então, antes de casar, já tem alguém reclamando. Teu companheiro, tua companheira está reclamando do teu ronco. Então, ela vai em busca do tratamento do ronco. Quando ela vai ao médico e o médico solicita o exame, ela se depara com o diagnóstico de apneia do sono. E aí, o que é a apneia do sono? Tem que explicar todo esse processo, para ela entender o que está acontecendo, que não é fácil ela entender que durante o sono ela está dormindo e está parando de respirar. E o oxigênio está caindo, está reduzindo os níveis de oxigênio sanguíneo. E aí ela vai ter várias repercussões sistêmicas. Então, não é só ter um sono de má qualidade, não. O distúrbio do sono, ele vai acarretar, ele vai desenvolver, as consequências são sistêmicas. Consequências cardiovasculares. Aumenta o risco de doença cardiovascular. E aí, se a gente está falando, por exemplo, de pessoas que estão acima do peso. Que então, já tem um risco cardiovascular elevado. Que já tem uma pressão alta, muitas vezes já tem uma diabetes instalada também. Então, assim, imagina, ele já tem os problemas cardiovasculares. Se ele tem o distúrbio do sono também, esses problemas vão aumentar cada dia mais. Inclusive, as doses vão sendo aumentadas para tentar controlar a pressão. E sendo que o problema está onde? Aqui, ó, no sono. Ou seja, existem pacientes que estão com uma hipertensão, às vezes não controlada do jeito adequado, porque tem uma outra questão, como, por exemplo, a apneia do sono, que se controlada, controlaria também a hipertensão. Muito comum. Os pacientes vêm já hipertensos, fazendo uso de medicação, começaram a medicação há pouco tempo, ou então já estão tratando há algum tempo e a pressão arterial não controla. Ou seja, vai fazer o exame e a pressão está aumentando durante o sono, mesmo sendo medicado, mesmo estando medicado. Então, começa a tratar o sono, a gente vê claramente o exame, depois de 3 meses, o novo exame do mapa, que mapeia a pressão arterial, é outro resultado. A pressão diminui,
não tem mais pico hipertensivo noturno, Uhum. e o médico consegue, inclusive o cardiologista, consegue reduzir medicação. Então, assim, é fantástico você olhar e tratar o sono. Uhum. Mas voltando para o diagnóstico, os pacientes não descobrem a apneia porque eles foram buscar o diagnóstico de apneia. Descobrem porque eles estavam fazendo o diagnóstico ou do ronco Uhum. ou no cardiologista. Quando foi feito os exames cardiológicos que a gente faz anualmente e apresentou uma alteração no exame cardiológico. E aí se descobre que a pessoa tem apneia. Então, a primeira consulta ela é de conscientização e de entendimento para a pessoa entender o que é a apneia, o que a apneia do sono vai causar e quais as consequências e como é o tratamento e o que ela precisa fazer, porque é uma mudança de vida, Sim, com né? O certeza. tratamento da apneia ele vai transformar a vida da pessoa. Eu sempre falo, você tem uma vida antes e uma vida depois do tratamento do sono, porque é outra, você dormir bem é maravilhoso Uhum. e dormir com qualidade, Sim. né? A pessoa vai se sentir mais disposta. A pessoa é outra. É outra pessoa, né?